macio, fofinho e com uma camada de brownie deliciosa. Bolo de cenoura já é bom, mas combinado com um brownie que é cremoso por dentro, com casquinha por cima, fica melhor ainda. Ele é muito prático e você pode fazer para saborear com a família ou para vender. Esse bolo não pode faltar no seu menu porque ele é campeão de vendas. Antes da gente começar, corre, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e, claro, coloca seu dedinho no like aí nesse vídeo que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade. Me conta aqui nos comentários que bolo você quer ver aqui no canal ou então manda aquele coraçãozinho que é para eu saber que você está curtindo os nossos conteúdos. No final do vídeo eu vou deixar dicas valiosas sobre armazenamento, validade e precificação para você faturar muito com esse bolo de cenoura. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes estão em gramas aqui embaixo na descrição, só clicar embaixo do título do vídeo, que é para você seguir direitinho e arrasar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar a nossa receita preparando a massa do bolo de cenoura. Para ele, eu vou colocar no liquidificador 3 ovos, um pouco menos de meia xícara de óleo, 300 gramas de cenoura, vou tampar e nós vamos bater até triturar. As cenouras precisam ser pesadas em gramas, não tem jeito. Se colocar cenoura demais, o bolo vai ficar embatumado, aquela massa muito pesada. O batimento delas também é essencial para o sucesso da receita. Com cenouras bem trituradas, nosso bolo vai ficar muito fofinho e com uma cor incrível. As cenouras já estão bem batidas. E agora eu vou adicionar 1 xícara e 3/4 de xícara de açúcar. Vou bater por mais 2 minutinhos. E aqui pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal, tá? O que você quiser. Essa etapa já está pronta. E eu vou transferir esse líquido para uma tigela. E vou peneirar 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí a gente vai misturar tudo com o fouet para ficar homogêneo. E se você perceber que a sua massa está firme demais, está muito dura, está precisando de mais líquidos, pode acrescentar de 1/4 a meia xícara de água para ficar mais fluida. Aqui pode ser água ou suco de cenoura, o que você achar melhor. Vou misturar bem até desfazer todos os gruminhos de farinha. A massa está pronta. E eu vou passar aqui a espátula só para conferir se não tem pedaços de farinha de trigo presos na lateral e também no fundo da tigela. Não tem? E olha só que textura e que cor sensacional! Essa massa fica bem alaranjada, com uma cor linda, super vibrante. Massa pronta, vamos preparar a forma. Para assar o nosso bolo, eu vou usar uma forma de 20 por 30 centímetros. Ela tem 5 centímetros de altura. Eu vou untar com desmoldante, mas você pode usar desmoldante caseiro, manteiga, margarina ou até mesmo óleo, tá? Agora é só colocar a massa do bolo na forma. E vou levar o bolo para o forno a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até que ele esteja assado. Mas atenção, não é para ele ficar douradinho, tá? Enquanto o bolo está no forno, vamos preparar o brownie. Para ele eu vou usar 150 gramas de chocolate meio amargo, 3 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina. E eu vou levar esses 2 ingredientes para o micro-ondas ou para o banho-maria para derreter. Vou mexer tudo até virar um creminho parecendo uma ganache. Prontinho. Vou reservar e vamos para a próxima etapa. Agora aqui na outra tigela eu vou colocar 2 ovos, 1 xícara de açúcar refinado e vou bater até virar um creminho. Você pode usar o fouet ou a batedeira, o que preferir. Prontinho.
30 segundinhos de batimento já são suficientes para fazer essa etapa. Agora eu adiciono o chocolate com a manteiga que a gente tinha reservado e misturo tudo muito bem com o fouet. Olha como já vai ficando com uma aparência linda. Agora eu vou peneirar 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau e também 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Mexo tudo para incorporar. E é só isso. A massa do brownie já está pronta. Olha que coisa mais linda! A massa fica bem cremosa e super chocolatuda. E se você quiser, pode acrescentar ainda 1 colher de sopa de gotinhas para deixar seu brownie ainda mais gostoso. Prontinho! Depois de 25 minutos no forno, nosso bolo já está assado. Para saber se ele está no ponto, você pode testar com a ponta do dedo. Se não ficar marcado, é porque o bolo já está pronto. E se você preferir, pode fazer o teste do palito. Espeto o centro e se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está pronto. Nesse momento, eu vou despejar o brownie por cima do bolo. E você pode pensar que vai dar tudo errado, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Acerto a parte de cima do bolo com a colher. E levo de volta para o forno por mais uns 15 ou 20 minutos, ou até que o brownie esteja pronto. E não vai acontecer, mas se você ficar com medo do bolo queimar por baixo, é só colocar a forma dentro de uma forma maior para distribuir melhor o calor. E não precisa ter receio, tá? Não vai queimar. O forno já tá quente e esse bolo levaria mais ou menos esses 15 minutos extras para terminar de assar e ficar douradinho mesmo. Depois de 15 minutos, tá tudo pronto. Para saber se o brownie tá assado, eu retiro a forma do forno e dou uma leve balançada. O brownie ainda tá balançando aqui no centro, então ele já está pronto. Se passar desse ponto, vai ficar seco demais. Agora ele termina de assar com o próprio calor. Vou deixar o bolo esfriar um pouquinho antes da gente cortar. Nosso bolo tá pronto e olha só que belezinha a casquinha desse brownie. Agora eu vou cortar para te mostrar que esse bolo fica lindo por fora, mas fica mais bonito ainda por dentro. O bolo de cenoura fica super fofinho e o brownie muito cremoso. A camada de brownie é bem fininha, é para ela fazer aquele papel da cobertura do bolo mesmo. É para ficar equilibrado, não é para ela roubar todo o sabor do bolo de cenoura. Olha a fofura desse bolo de cenoura. A massa tem uma cor linda e esse bolo perfuma a casa inteira. Olha como o brownie está super cremoso. Esses dois sabores já combinam muito, mas a combinação de texturas deixa tudo ainda mais saboroso. Agora é só passar um cafezinho e saborear o bolo de cenoura com brownie mais gostoso que você já experimentou na vida. Olha só que perfeição esse bolo! Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas aqui do canal estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga ainda mais receitas incríveis para você. A validade do bolo de cenoura é de 4 dias se conservado na geladeira e de 2 dias em temperatura ambiente. A cenoura é um tubérculo, assim como a batata doce, a mandioca, e traz bastante umidade para o bolo, então a validade é um pouquinho mais curta. E ele pode ser congelado por até 30 dias. O custo da receita foi de R$ 28,56. Acrescentando os 20% de custos imensuráveis e multiplicando por 3, a gente chega a um valor de venda de R$ 102,81. Isso para o bolo inteiro, certo? Só que esse bolo me rende 12 fatias generosas, então eu divido esse valor por 12, o que vai me dar um valor de R$ 8,56. Você pode vender cada fatia a partir desse preço.
Só não se esqueça que a gente ainda precisa acrescentar a embalagem, beleza? Então o valor final do produto vai depender da embalagem que você escolher. Mas você pode vender esse bolo aí por volta de R$10 com tranquilidade. E aí você pode oferecer o bolo de cenoura no delivery, pronta entrega, vender na rua, ou pode fazer parceria para fornecer com cantinas. Aí pode ser escolas, faculdades, hospitais e locais que tenham um grande fluxo de pessoas circulando. E aí, gostou do nosso bolo de cenoura com casquinha cremosa de brownie? Me conta, quais outros sabores de bolo você gostaria de ver por aqui? E se você quer conhecer outras receitas deliciosas de bolos muito práticas e principalmente muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!